Meu nome é José Tarquínio Prisco, eu sou cearense e nascido em Fortaleza, no dia 21 de fevereiro de 1941, e pelo que me consta, a minha família, pelo lado de minha mãe e pelo lado do meu pai, estão no Ceará desde o século XVIII. Então eu sou um cearense de PO, puro de origem, como se diz em agronomia. Eu inicialmente quero congratular com o Dr. Masanori Takaki pela ideia de fazer essas gravações que poderão ser de grande utilidade para gerações, não só para a geração, para o presente, mas principalmente para as gerações futuras. E ao mesmo tempo que quero agradecer a lembrança do meu nome para dar esse depoimento. Eu, quando fui convidado, a primeira coisa que me veio à mente é como é que eu vou estruturar isso. Então a primeira pergunta que surgiu na minha mente foi por que eu me dediquei ao ensino e à pesquisa em fisiologia vegetal. Fazendo uma retrospectiva, eu sou filho de um botânico que ensinava biologia no curso secundário e ensinava botânica agrícola na então Escola de Agronomia do Ceará. E eu, desde o curso ginasial, que hoje se chama Fundamental 2, eu dava aula de matemática e inglês para os meus colegas e eu descobri que ensinar era a melhor coisa para a pessoa aprender. Então eu dava aula e aquilo, ao mesmo tempo que eu estava ensinando, eu estava aprendendo. Tinha que preparar as aulas, etc. Tal. Então a minha experiência como professor começou daí. Quando eu cheguei no curso científico, que hoje é chamado ensino médio, minha primeira preferência era por medicina. Eu ia fazer medicina e quando foi no meu último ano do curso secundário, eu fui visitar o Instituto Médico Legal da Faculdade de Medicina do Ceará. Essa visita me deixou tão chocado que eu desisti da medicina. Desisti da medicina e veio então a ideia, o que é que eu vou fazer? As disciplinas naquela época do vestibular eram física, química e biologia. E tanto do vestibular de medicina como do vestibular de agronomia. A única diferença é que no de agronomia o vestibular tinha provas práticas e o de medicina era só teórica. Então eu digo, olha, eu vou fazer agronomia, primeiro porque as disciplinas são as mesmas. Segundo, porque a minha família, tanto pelo lado do pai como da mãe, tinha uma tradição rural. Meus dois avós eram fazendeiros. Inclusive meu pai ainda tinha fazenda. E eu vivi muito no interior, nas fazendas, a vida rural eu tinha bastante familiaridade. Então eu decidi, eu vou fazer agronomia. E fiz agronomia e tirei o primeiro lugar no vestibular. Isso me incentivou bastante e eu cedo comecei a dar aula em cursinho. Aula de biologia que depois eu restringi para ensinar só botânica, eu dava só a parte de botânica. E quando eu já estava no curso de agronomia, eu fui exposto a uma outra faceta que influenciou a minha vida na outra atividade que eu desempenhei, que passei a desempenhar no futuro, que foi a parte de pesquisa. Meu pai recebia sempre visitantes, como ele era professor de botânica e era diretor da Escola de Agronomia, ele recebia visitantes que vinham ao Brasil para ver a caatinga. E
eu acompanhava o meu pai nessas excursões botânicas. E tive a oportunidade de conhecer nessa época Dr. Adolfo Duque, que era um taxonomista bastante conhecido, que era alemão de origem, casado com uma cearense que morava na Amazônia e que decidiu passar a terceira fase, a terceira idade dele no Ceará. Ele aposentou-se na Amazônia, se eu não me engano era o Museu Geld que ele trabalhava, e foi viver no Ceará. E também, nessas discussões, eu também tive a oportunidade de conhecer o Dr. Otto Stocker, que era um alemão, que era ecofisiologista, e o Fritz Wendt, que é o descobridor das auxinas, que era um fisiologista alemão, holandês, que depois da Segunda Guerra Mundial mudou-se para os Estados Unidos. Então, eu não sabia quem eles eram, nem sabia qual era a contribuição, nem sabia qual era a contribuição que eles tinham dado à ciência. Mas, de qualquer maneira, eu os acompanhava, porque eu acompanhava o papai e via a conversa deles e tal. E foi a minha primeira exposição, vamos dizer assim, à pesquisa. Mas o que realmente me impressionou, o que realmente me chamou a atenção para a pesquisa foi um professor que eu tive na agronomia, que era o Manuel Matheus Ventura, que foi uma pessoa que eu diria, como se diz no Nordeste, fora de série. Porque ele era um agrônomo que não tinha pós-graduação, era um autodidata e conseguiu no Ceará montar um dos melhores laboratórios de bioquímica vegetal. E ele era uma pessoa que na época, qualquer dúvida que você tinha de matemática, de física, de química e de biologia, ele estava disposto a tirar a sua dúvida. Uma outra faceta do Ventura que eu gostaria de dar esse testemunho aqui, é que ele foi o primeiro a descobrir que inibidores do metabolismo poderiam afetar a abertura e fechamento dos estômagos. E eu fui saber disso em 1968, num congresso de Fisiologia Vegetal, da Sociedade Americana de Fisiologia Vegetal, em Amherst, que eu, casualmente, no jantar, fiquei sentado na mesma mesa do Israel Zelic, que foi um fisiologista que trabalhou muito com antitranspirantes, e ele me disse que o trabalho que o inspirou a tentar os antitranspirantes foi exatamente o trabalho do Ventura, publicado em 1952, se eu não me engano, em que ele usou inibidores metabólicos para provocar fechamento de estômago em Guapuruvu, que não era planta nem do Nordeste, era planta aqui do Sudeste. Então, outra pessoa que me influenciou também foi um primo meu, que era professor de botânica também, José Gerardo Bezerra de Oliveira, que tinha estagiado no Rio de Janeiro, no Instituto de Óleos do Rio de Janeiro, na parte de anatomia. Se eu não me engano, ele trabalhou com o milanês e laboriou no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Então ele havia chegado desse estágio e eu fui bolsista de iniciação científica dele e na área de fisiologia vegetal. Nessa época, isso foi em volta de 1960, 61, por aí, eu, conversando com meu pai, disse a ele que eu tinha vontade de me especializar em fisiologia vegetal, que apesar de estar fazendo agronomia, não queria me dedicar à agronomia, mas fisiologia vegetal é que era a minha vocação. E então ele disse, se você quer fazer fisiologia vegetal, você tem que sair do Nordeste, porque todos os fisiologistas brasileiros estão localizados no Sudeste, pelo menos os que têm nome e que são pessoas conhecidas, etc. E naquela época não existia pós-graduação formal. A pessoa estagiava num laboratório de um
de um pesquisador de renome e iniciava sua formação nesses estágios. Então, depois de uma conversa com ele, com o Ventura, e com o professor Ventura e o professor Zé Gerardo, eles fizeram uma lista para mim de nomes. Eu lembro-me que estava nessa lista Mário Guimarães Ferri, o Coaraci Franco, do Instituto Agronômico Campinas, o Carl Silberschmidt, que era virologista, mas também trabalhava com fisiologia, com germinação, o Carl Arens, e Labouriot, e Luiz Labouriot e Paulo Alvim. O Luiz Labouriot tinha chegado recentemente dos Estados Unidos, tinha chegado no fim da década de 50 dos Estados Unidos, trabalhava no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas estava de mudança para o Instituto de Botânica de São Paulo. Então, em 1960, Luiz Labouriot foi ao Ceará, a convite da Universidade Federal do Ceará, para assessorar na criação de uma faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. E ele, nessa oportunidade, era tradição da universidade, sempre que chegava um visitante, esse visitante fazia uma palestra sobre o assunto de sua especialidade. E o Labouriot fez uma palestra, de mais ou menos a duração de 50 minutos, sobre fotoperiodismo e a fisiologia da floração. Eu era estudante e fui assistir a palestra. E confesso que eu não entendi nada do que ele disse. E, terminada a palestra, todo mundo aplaudiu, eu inclusive, aplaudi muito, não sabia nem o que ele tinha dito, mas aplaudi. E depois dos aplausos ficou aquele silêncio. Ninguém tinha o que perguntar. A sorte foi o professor Ventura, que era bioquímico, que fez umas 2 perguntas sobre os aspectos bioquímicos da fisiologia da floração, e depois dessa palestra eu tive tanta vergonha que eu nem cheguei perto dele para dizer que pretendia estudar fisiologia. 2 anos depois, quando eu já estava no último ano de agronomia, ele voltou ao Ceará, juntamente com o Dr. Dolph Kohler, que era professor de botânica da Universidade Hebraica de Jerusalém, que tinha vindo a Fortaleza, ou tinha vindo a São Paulo, dar um curso de germinação no Instituto de Botânica. E mostrou interesse em ir ao Nordeste para conhecer a Caatinga. Nessa ocasião, como eu já era aluno do último ano de agronomia, já falava inglês, ou já arranhava um pouco de inglês, o meu pai pediu para eu acompanhá-los na excursão. Eu fui com eles à excursão e na hora do lanche, nós estávamos sentados embaixo de um pé de oiticica, uma sombra da oiticica, e eu disse para o Labouriot, eu digo, olha, você veio há 2 anos atrás, eu contei a história. Aí ele riu, olhou para mim e disse assim, você está mais adiantado do que eu, porque eu só fui saber alguma coisa sobre o que era fotoperiodismo quando eu já estava nos Estados Unidos, fazendo o meu mestrado na Universidade de Michigan. E então, ele mostrou-se muito simpático, que realmente ele era uma pessoa muito simpática, agradável, e eu fiquei muito impressionado com ele. E ele, no fim da excursão, quando eu fui deixá-lo no hotel, ele virou-se para mim e disse assim, você se interessa por fisiologia? E eu disse, eu realmente quero fazer fisiologia. Ele disse, você quer trabalhar comigo? Fazer um estágio comigo lá no Instituto de Botânica? Eu digo, quero, mas o problema é bolsa. Eu vou terminar o curso de agronomia e eu não tenho bolsa, eu não tenho emprego. Ele disse, olha, me mantenha informado da sua situação, que eu vou preparar, se você precisar de uma bolsa, eu vou ver se consigo uma junto ao CNPq. Então, quando eu me formei, naquela época,
os agrônomos, tinha sido criada a Sudene e tal, e o emprego de agrônomo agrônomo ganhava muito dinheiro. Era um emprego excelente. E eu e um colega, que era meu colega de turma, Raimundo Braz Filho, que nós competíamos pelas notas, éramos os dois primeiros da turma, e o Raimundo Braz Filho e eu decidimos não ir para a Sudene, porque o Raimundo Braz queria ser químico orgânico, fitoquímico mais especificamente, e eu fisiologista. Então fomos falar com o professor Ventura, que era o presidente da Comissão Central de Pesquisa da Universidade. E ele disse, olha, eu vou começar, nós ainda não temos, a Comissão Central de Pesquisa não tem esse tipo de bolsa, nossas bolsas são só de iniciação científica, mas eu queria começar com a bolsa de pesquisa para graduados. E vocês dois vão ser os primeiros bolsistas. Então nós ficamos com a bolsa, começamos o ano de 63, com essa bolsa. Logo depois que eu consegui a bolsa, eu escrevi para o Laboriot, dizendo o que estava acontecendo. Ele me respondeu que o laboratório dele estava de braços abertos, que ele estava de braços abertos, o laboratório poderia me receber e tal. E eu falei com o professor Ventura a possibilidade de ir. Ele disse, não tem problema, agora o valor da sua bolsa, que naquela época era 1/3, me lembro que era 1/3 do que ganhava um agrônomo recém-formado na Sudene. Ele disse, você não vai viver com esse dinheiro. Então, a bolsa, se eu não me engano, era 50 contos naquele tempo, passou para 80 contos. Eles chegaram à conclusão que 80 contos seria um valor razoável. E eu vim para São Paulo, e o Laboriot estava no Rio de Janeiro, fazendo um curso de fitoquímica, e eu passei pelo Rio, e ele disse, olha, eu só vou chegar em São Paulo depois que você estiver instalado. E eu viajei para São Paulo, fui para uma pensão, e fui recebido no Instituto de Botânica pelo Ivani Valio, que era estagiário do Laboriot. E o Ivani me apresentou a outros 2 estagiários, Gil Felipe e a Kiki, que era Francisca Matildes de Alencastro, que era uma mineira que trabalhava no Rio, que estagiava lá. Uma semana depois chega o Laboriot. Ele chegou e eu estava usando a sala do Gil e da Kiki, né? E ele disse, olha, eu quero conversar com você para explicar como é o sistema aqui. Aí me disse, olha, você tem que, em primeiro lugar, o expediente aqui começa 8h30. Então você tem que chegar, tem que assinar o ponto. E termina às 6h30 da noite, 18h30. E você assina o ponto de saída. Eu nunca tinha assinado ponto na minha vida. E, ok. Entrou lá para a sala comigo e disse, olha, o sistema aqui é o seguinte, toda segunda-feira você tem que ter uma reunião comigo para ver o que é que fez na semana anterior e planejar a semana seguinte. Na quinta-feira tem um seminário e tem um curso. Eu dou o curso, é um curso de matemática, e tem um seminário que nós trazemos pessoas de fora ou então pessoas daqui. E na sexta-feira você vai para as bibliotecas fora do Instituto. Butantan, vai para o biológico, para onde você achar que é necessário. E sábado e domingo, se for necessário, nós vamos fazer aqui, desculpa, o que nós chamamos de piquenique científico.
e ele convidava pessoas para falar para a gente. Para mim não era problema para o Gil Felipe e para o Ivani, porque tinham namoradas e tal, e era o dia que eles tinham de folga, e eram obrigados a ir para esses encontros. O período que eu passei no Laboriô foi muito rico. Ele me colocou numa parte nova do Instituto, que ficava uns cerca de 100 a 150 metros da sede da Geobotânica, e lá eu tinha um laboratório que ele disse: aqui você vai ficar em contato com as plantas, você quer estudar germinação, você vai trabalhar aqui. Aqui é onde vai ficar a sala de germinação. Vou receber uns germinadores, que a Fundação Rockefeller, o projeto que eu fiz e foi aprovado e tal. E tem as câmaras aí de fotoperiodismo. Então eu comecei a elaborar uns projetos, e na época eu estava fazendo, o Laboriô estava trabalhando com menta piperita e menta arvense, e eu fui fazer uma revisão de literatura no biológico e começamos a discutir a possibilidade de um projeto. E eu achei interessante porque a produção de óleos essenciais em menta piperita era dependente do comprimento de dia. Dependendo do comprimento de dia, acumulava mentona, ou pulegona, ou piperitenona, ou mentol. E o Laboriô imediatamente imaginou isso: nós podemos fazer um plantio para colher, dependendo da época do ano, a gente colhia isso e tal. Aí eu comecei a trabalhar nisso, e juntamente com o Ivani, que seria o efeito do fotoperiodismo no crescimento, floração e produção de óleos essenciais. Desculpa. Em menta arvense, que ele achava que era mais interessante ele trabalhar com isso do que com menta piperita. E quanto à germinação, eu ajudava. Tinha lá na seção de Geobotânica, tinham duas pessoas. Uma era o Helmut Schlick, que era um fotógrafo e ao mesmo tempo cuidava de propagação de plantas, etc. Então eu comecei a trabalhar com ele, e seu Divino, que era o jardineiro. E o fato é que o tempo foi passando. Quando foi um dia, eu recebi uma carta do Afrânio Fernandes, professor Afrânio Fernandes, lá da Universidade Federal do Ceará, dizendo que eles iam fazer uma seleção de professor, se eu não estava interessado. Então eu respondi que estava interessado, dependendo da época. E o fato é que eu fui, aproveitando as férias do fim de ano, fiz a seleção e fui contratado. Então já voltei numa situação e na condição de voltar para o estágio que eu tinha iniciado. Voltei, mas poucos meses depois houve a mudança de regime, a queda do João Goulart, etc. E a situação no Instituto ficou muito complicada. E o Laboriô me aconselhou a voltar para o Ceará, porque ele mesmo não sabia como é que seria a situação dele. Então eu voltei para o Ceará. Coincidentemente, nessa época eu fui para o Ceará, o Ivani foi para Londres, o Gil para Edimburgo, a Sônia foi para os Estados Unidos, depois para o Canadá, e o Walter Andro, que era, nessa época, era estudante ainda, ficou, terminou o doutorado dele na USP, depois que ele foi para a França. Mas esse período foi interessante para mim, porque, primeiro, eu conheci a liderança da biologia nacional.
eu conheci, além do Ferre, Ailton Joly, e os outros Quaraci Franco, etc., eu conheci o Paulo Vanzolini, que era do Departamento de Zoologia, conheci o Carlos Toledo Rizini, Dona Graziela Marcel Barroso, e isso me deu uma ideia de como eram os cientistas brasileiros naquela época, e ao mesmo tempo que eu trabalhei com os que seriam os futuros líderes da fisiologia do Brasil a partir da década de 70, que eram Sônia Dietrich, Gil Felipe, Ivani Valio, Walter Andro, etc. Então, eu retornei para o Ceará, mas antes eu fazendo aqui uma retrospectiva do que foi esse meu período, eu diria que eu aprendi muito o que fazer e o que não fazer. Primeiro, eu aprendi que não deveria exigir ponto de ninguém, e sim produtividade. Porque eu esquecia frequentemente o ponto, apesar de trabalhar mais do que o ponto exigido do ponto. E eu entrei tive um ligeiro trajeto com Laboriou, porque eu disse assim, eu passo a assinar o ponto, agora não venho sábado nem domingo para o piquenique. E não trabalho fora do horário Aí ele ficou assim, eu digo, você me avalie pelo que eu faço, não pelo esse ponto. Ele era uma pessoa, eu tive muitas discussões com ele, mas ele era uma pessoa assim, intempestiva, mas ao mesmo tempo, quando a gente argumentava, ele terminava recuando. Uma outra coisa interessante é que ele chegava, exigia de todo estagiário que tinha que fazer um trabalho de pólen e um trabalho de venação de folha. Eu não tinha o menor interesse nem numa coisa nem noutra. E disse que não fazia, foi o meu primeiro atrito sério assim, com ele. Eu disse que não fazia porque aquilo não precisava de fisiologia, eu não ia precisar daquilo para fisiologia. Aí ele disse, se você acha que sabe o que é que precisa para fisiologia, você está perdendo tempo aqui, vai procurar outro lugar. Aí eu vi que eu tinha pisado na bola, como se diz na gíria, e então eu pedi desculpa a ele, mas nunca fiz, nunca trabalhei com pólen nem com venação. Ele viu que eu não iria fazer mesmo, ele recuou e eu também não falei muito, e ficou por isso. Uma outra coisa que eu aprendi a não fazer foi, o Laboriou brigava muito, e por coisas insignificantes. Então eu aprendi que a briga é muito perigosa, para o trabalho, para o dia a dia, porque você vai fazendo inimigo, quando menos espera você estar cercado de inimigos, por coisas que não compensam. Uma outra coisa que ele fazia com os estagiários era incentivar a rivalidade. Ele pegava, por exemplo, Zé Gerardo Bezerra de Oliveira, que era o meu primo que estagiou com ele jogou o Zé Gerardo contra o Ferre. O negócio dele era fazer um trabalho para mostrar que o Ferre estava errado. Que o Ferre era, na época, o papa das relações hídricas. E quis fazer a mesma coisa comigo, com o Zilber Schmidt. Eu queria fazer germinação e ele, na época, o Zilber Schmidt, Carlos Zilber Schmidt do biológico, Marli Vicente e a Engelhardt, a Miriam Engelhardt, trabalhavam com isso, e eu queria 3 pessoas que eu me dava muito bem e que eu não ia brigar por causa disso. E eu ia lá fazer, era discutir o que a gente estava fazendo, para discutir, para aprender alguma coisa e não confrontar. Então isso aí eu acho que é contraproducente você colocar uma pessoa contra a outra só porque aquela outra pessoa é líder e tal. Agora, ele dizia sempre, e eu anotava, nas conversas que eu tinha com ele na segunda-feira, ele dizia umas frases que eu anotava e que eu me lembro bem e que me serviram para o resto da vida. Uma é que o fisiologista deve possuir uma forte base de matemática, física e química.
E realmente ele tinha toda a razão, e isso eu comprovei no futuro. E que em ciência não pode haver mais ou menos. Em ciência tem que ser o excelente. Você deve lutar à procura da excelência, e não do mais ou menos. Que o cientista deve atualizar os seus conhecimentos com uma vista no passado e uma no futuro. E outra frase dele é que o cientista deve ter um plano de pesquisa a longo prazo. Essas aí eu aprendi e lutei para fazer. E realmente foram de extrema utilidade para mim. Quando eu retornei ao Ceará, as aulas já haviam começado e estava no meio do semestre e eu estava mais ou menos ocupado. E lembrei, tinha um curso de Química Orgânica no Instituto de Química e um curso de Bioquímica que eu achei que seriam úteis para mim, apesar de eu ter já estudado Química Orgânica e Bioquímica no curso de Agronomia, era uma maneira de eu me reatualizar aliás, me atualizar e isso provou também muito útil, foi muito útil para mim quando eu fui para os Estados Unidos. Na pesquisa, eu voltei a trabalhar com o professor Zé Gerardo e comecei a trabalhar com germinação de plantas da caatinga e relações hídricas de plantas da caatinga. Nós publicamos um trabalho sobre relações hídricas, publicamos com ele, o trabalho de relações foi balanço hídrico de sabiá, que é mimosa cesalpinifolia, de pau branco, Auxema oncocalis e cumaru, que é Torrésia cearense. E germinação eu publiquei, um dos trabalhos foi que foi germinação de mandacaru, que foi a coisa que eu tinha, dos trabalhos que eu fiz inicialmente, mas terminou me dando nome. Porque eu descobri que o mandacaru era fotoblástico. Era semente fotoblástico, e depois de muitos anos eu mandei várias sementes para o Laboriô, e o Laboriô tinha um estudante do Rio Grande do Sul que fez uma série de coisas com a germinação do mandacaru, e ele disse que era um material excelente para se trabalhar, muito melhor do que a alface, que a resposta de alface era muito rápida, mandacaru era mais lento, dava para se fazer estudos mais aprofundados de bioquímica, etc, etc. Mas eu só publiquei esse trabalho e daí eu não fui mais para frente. Mas eu recebi muitos pedidos de separata desse trabalho. Foi publicado na Revista Brasileira de Biologia. Então, em 1965, eu e o Zé Gerardo passamos a nos envolver com um programa de melhoramento de algodão. Razão muito simples. Nós tínhamos vontade de estudar a caatinga, mas ninguém financiava. Ninguém conseguia dinheiro. Então, dinheiro era mais fácil quando se trabalhava com planta cultivada do que com a vegetação nativa. Naquela época ninguém conseguia isso. E então nós começamos a trabalhar com algodão. E tinha um programa de melhoramento do algodão, que era um convênio com a Sudene, e esse programa visava o melhoramento de um algodão arbóreo, perene, e que já era bastante tolerante à seca, né, e que era plantado nas regiões marginais de solo ruim, e onde chovia pouco. Então eles queriam melhorar, queriam que ele passasse a produzir mais, e mesmo nessas regiões e tal, e que tivesse uma longevidade produtiva de no máximo 5 anos. E começou-se a coletar material,
pelo Nordeste todo, e os melhoristas observaram uma coisa, que quanto mais tolerante ou resistente à seca era o material, mais longevo ele era. E que quando eles tentavam diminuir o ciclo de vida, ele perdia em resistência à seca. Uma outra coisa é que quando ele era bem tratado, você irrigava ou você adubava, ele produzia menos, ele vegetava muito e produzia poucas flores e poucos frutos. Então, isso, os melhoristas procuraram têm esse é um problema fisiológico. E nós fomos trabalhar nisso. Trabalhamos durante mais de um ano. E nós não encontramos nenhuma explicação. E eu, particularmente, eu cheguei à conclusão de que a razão era fisiológica, mas nós não tínhamos conhecimento de fisiologia para explicar aquilo. Que era incompetência nossa. E eu precisava estudar mais. Então, em 65, 66, houve um curso de taxonomia patrocinado pelo CNPq, em que os professores eram Ailton Joly, Kurt Hell, da USP, o Dardo de Andrade Lima, de Pernambuco, a Afrânio Fernando do Ceará, Graziela Marcel Barroso, do Jardim Botânico, e o Carlos Toledo Rizinho, também do Jardim Botânico. O meu pai disse, olha, você devia fazer esse curso. Eu disse, mas eu não pretendo fazer taxonomia. Ele disse, mas você pretende ser botânico, então você tem a obrigação de aprofundar mais seus conhecimentos em botânica. Você precisa aprender mais anatomia, aprender mais morfologia e aprender taxonomia e fitogeografia. O botânico tem que saber tudo isso. E eu fui fazer o curso. Eu já estava inscrito para fazer a pós-graduação nos Estados Unidos, e já tinha sido aceito, etc. E eu aproveitei e fiz esse curso, que foi de muita utilidade para mim. E conheci essas pessoas que eram pessoas excelentes, que tornei-me amigo de todos eles. E Dona Graziela achava que eu deveria ter ido para a sistemática. Ela dizia que eu tinha tendência, eu poderia dar continuidade ao que o papai começou. Mas eu não me arrependo de ter ido para a fisiologia. Em 1967, eu fui para os Estados Unidos, mais especificamente para a Universidade do Arizona, com o objetivo de obter o meu mestrado. Então, em 1967, eu fui para a Universidade do Arizona com o objetivo de fazer o meu mestrado. E logo que eu cheguei, me chamou a atenção o fato de que a agricultura no Arizona era toda irrigada, mas que já tinha havido agricultura de sequeiro no Arizona. E eu procurei saber por que eles abandonaram a agricultura irrigada. A resposta foi simples. Abandonaram a agricultura de sequeiro. A resposta foi simples, porque a agricultura de sequeiro não é exploração agrícola. É um jogo. Você vai plantar numa região árida ou semiárida, você tem que ter a garantia da água. Se não tiver a garantia da água, você está jogando dinheiro fora. E eu me lembrei que no Nordeste, o agricultor planta e fica olhando para o céu, esperando que chova. Então ele não pode investir em fertilizante, ele não pode investir em nada, em defensivos agrícolas, porque a agricultura é quase que um extrativismo. E então veio surgiu a luz no fim do túnel. E eu escrevi um artigo, vários anos depois, sobre isso, em PAB, que daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então, de posse dessa informação, eu digo, olha, no futuro,
o Nordeste, a agricultura do Nordeste, o futuro vai ser a agricultura irrigada. E se nós vamos ter agricultura irrigada, nós vamos ter problema de salinidade. Foi aí que surgiu o meu interesse por salinidade. E eu fui trabalhar com o Dr. James O'Leary, que tinha sido estudante do Paul Kramer. A área dele ele trabalhava com relações hídricas, mas ele trabalhava também com nutrição mineral e estava trabalhando também com salinidade. Então eu fui trabalhar com isso com ele. No meu mestrado, eu trabalhei com fisiologia da germinação, os efeitos, mais especificamente, efeitos tóxicos e osmóticos na germinação de feijão, fazelos. E naquela época, o grande problema era separar efeito tóxico de efeito osmótico. E então nós fizemos um estudo e, resumindo, o que nós encontramos é o seguinte, que a predominância do efeito osmótico e do efeito tóxico depende do potencial osmótico do meio externo. Em baixa salinidade, ou seja, altos potenciais hídricos, predominam os efeitos osmóticos. À medida que a salinidade aumenta, começam a surgir os efeitos tóxicos e passa a predominar o efeito tóxico em baixo potencial hídrico ou o baixo potencial osmótico. Além disso, nós observamos que durante a germinação, até, vamos dizer assim, a fase de emersão da radícula, havia uma tolerância maior à salinidade do que posteriormente. Isso nós não chegamos a demonstrar claramente, mas havia uma forte evidência para isso. E isso depois nós continuamos esse trabalho no Brasil e eu vou falar disso daqui quando terminar de falar sobre a pós-graduação. Quando terminei o mestrado, eu fui convidado para continuar no doutorado e eu fiquei para o doutorado, mas para trabalhar com outro aspecto, que é a salinidade, mas outros aspectos da salinidade, que achei que eram importantes, que iriam me dar mais horizontalidade e que depois eu poderia aprofundar no Brasil. Havia um problema, os dados que nós tínhamos na época, do Dr. O'Leary, é que mesmo havendo ajustamento osmótico, que ajustamento osmótico foi descoberto em 61, na Austrália e no Laboratório de Salinidade dos Estados Unidos, e havendo a planta osmoticamente ativa, que supostamente acabaria com o efeito do estresse hídrico, mesmo ela ajustada, ela pode mostrar estresse hídrico dependendo do ambiente em que ela estiver. Se ela estiver num ambiente de alta demanda evaporativa do ar, então você tem estresse hídrico. Se estiver em baixa demanda evaporativa do ar, o estresse hídrico deve ser minorado. Então, nisso, eu estava lá no laboratório, tinha todas as facilidades, e nós montamos um experimento para estudar o efeito da umidade relativa, ou seja, a planta estressada em alta ou em baixa umidade relativa, como é que ela respondia. Além disso, tinha um outro aspecto que na época começaram a surgir alguns trabalhos sobre isso, que era que quando a planta estava estressada, principalmente estresse hídrico, menos citocinina era transportada para a parte aérea e por isso que havia uma aceleração da senescência das folhas quando a planta era submetida a estresse hídrico. Nós observamos a mesma coisa com a salinidade, tanto em vivo como in vitro.
E achamos que poderíamos sobrepujar duas coisas se a gente fizesse a combinação: alta umidade e fito-hormônio, no caso citocinina. O efeito da alta umidade realmente ela minora, ou seja, aumenta a tolerância da planta à salinidade. Mas em termos de citocinina, nós não conseguimos o resultado que a gente esperava. E provavelmente porque muita coisa que se faz em hormônio se fez, a gente, por questões metodológicas, você usa um hormônio só. Mas em vivo, na realidade, é um balanço. E esse balanço é difícil você saber como é e manusear isso aí. Não. Só o pessoal que trabalha com cultura de tecido que começou a entender este balanço de posse dos dados do Skog e outros lá dos Estados Unidos, principalmente da Universidade de Wisconsin, os primeiros que surgiram nisso. Resumindo, o que é que eu aprendi durante a minha pós-graduação nos Estados Unidos? Eu, no que diz respeito ao ensino, eu vi que a flexibilidade dos currículos é uma grande vantagem. Que se você precisa de uma disciplina fora do seu departamento, ou até fora da sua faculdade, vamos dizer assim, você facilmente faz isso. O que aqui no Brasil nós temos dificuldade, ainda estamos tendo, na pós-graduação mesmo, mas na graduação é impossível. Que negócio de regulamentação de profissão, essa história toda, é praticamente impossível. Outra foi valorizar a formação ao invés da informação. Nosso sistema educacional dá muita informação e pouca formação, ainda hoje, apesar dos esforços e tudo. E uma outra coisa foi desenvolver o espírito crítico. Porque o espírito crítico está muito próximo da criatividade. Quem tem espírito crítico, facilmente no seu cérebro surge uma ideia nova e isso é que alimenta a criatividade. Na parte de pesquisa, eu fui privilegiado porque eu trabalhei com duas pessoas que uma complementava a outra. Uma foi o James O'Leary, que eu já me referi a ele, que era o meu major professor, e o outro era um Nisei, que chamava Kaoru Matsuda, que era um oriental típico, muito trabalhador, detalhista, muito calado, só falava o essencial, mas quando ele falava, a gente tinha que prestar atenção. E ele me ajudou muito na parte de bioquímica. Ele era da escola do James Bonner, do Caltech. Ele foi aluno de um aluno do James Bonner. E uma outra coisa que eu tive a oportunidade de conhecer muita gente famosa e desmitificar o que era o cientista. Que quando eu comecei a trabalhar em pesquisa, aqui no Brasil, naquela época, a ideia do cientista é que o cientista era gênio, que o cientista não era apegado aos bens materiais, né? E, em suma, o cientista, a ciência era a deusa, e o cientista era um sacerdote da ciência. E deveria ter um aspecto de gênio e um pouco doido, etc. E tal. E eu observei exatamente o contrário. Que eu conheci F.C. Stewart, que era um inglês que trabalhou na Universidade de Cornell, que foi um dos precursores dos trabalhos sobre desdiferenciação, que
que resultado no futuro, ele foi inclusive o primeiro a mostrar que a partir de uma célula ele desenvolvia, formava uma ponta de cenoura, né? Que era uma pessoa muito agradável, inteligente. Ele era vaidoso, mas era muito agradável. O outro, que eu conheci, Israel Zelic, que eu já falei, o Kozlovsky, Theodore Kozlovsky, que era da Universidade de Wisconsin, que trabalhava com relações hídricas em árvores. O Paul Kramer, que foi orientador do meu orientador, que ele, todo ano, ele visitava todos os orientados dele. Ele era da Academia de Ciências dos Estados Unidos e tinha um grant para visitar os ex-alunos, para saber o que eles estavam fazendo, etc. Tal. John Boyer, que era um dos grandes autores de trabalhos clássicos em relações hídricas, que também foi colega do meu orientador, e é aluno o Sledger, R.O. Sledger, que era australiano, o Hugo Boico, Michael Evenari e Alexander Poljakov Meber, os três de Israel, né? E o Frank Salisbury, que foi inclusive contemporâneo do Laborieux no Caltech. Então, isso me deu, me desmitificou, e eu perdi o medo de lidar com esse pessoal, porque eles eram iguais a mim, só que eles tinham mais experiência, trabalhavam em laboratórios melhores, etc, etc. Então, isso foi muito útil para mim. E eu fui a congresso, eu me lembro do primeiro congresso que eu fui, eu naquele tempo só tinha apresentação oral, não tinha pôster. E eu fui apresentar os resultados da minha tese de mestrado. Quando eu olhei, estava na plateia o Fritz Wendt, o Paul Kramer e o John Boyer. Aí me passou um frio, eu digo, esses caras vão me liquidar aqui. Mas me saí bem, eles fizeram as perguntas, não foram perguntas para me colocar em situação difícil, perguntas fáceis, eu respondi, eles notaram que eu estava nervoso, mas aí a gente vai aprendendo a viver no meio científico. Uma outra coisa que eu aprendi é o seguinte, que equipamento é muito importante, mas não é tudo. Que aqui, infelizmente, ainda hoje perdura do Brasil, o pesquisador que faz um projeto para receber um equipamento para usar aquele equipamento. Ao invés de fazer um projeto para resolver um problema, ele faz um projeto para comprar um equipamento e receber aquele equipamento. E isso eu aprendi que isso, apesar da importância do equipamento, ele não é tudo. E infelizmente está havendo uma distorção nisso que eu vou referir no final da nossa conversa. E aprendi também o que o Laborieux, comprovei o que o Laborieux sempre falava. Você tem que ter uma boa base, porque senão você vai expulso do clube. Ele dizia isso, né? O clube era do meio científico da fisiologia. Ou você conhece matemática, física, química, ou então você não vai para frente em fisiologia. Quando eu retornei ao Ceará, em 1971, já com doutorado, eu fiz uma coisa que muita gente ficou surpresa. Ao invés de ir para o departamento de biologia, eu optei pelo departamento de bioquímica e biologia molecular. Porque eu achei que eu iria ter mais dificuldade de me equipar e de trabalhar no departamento de biologia do que no departamento de bioquímica. Porque no departamento de bioquímica, principalmente no caso do Ceará, que era um departamento de bioquímica vegetal, eu teria mais facilidade do que no departamento de biologia, onde predominava taxonomia, anatomia, fitogeografia. Então eu ia ter dificuldade de conseguir dinheiro para competir por recurso com o pessoal da biologia. E fui para a bioquímica, não me arrependo. Foi a coisa mais acertada que eu fiz. E acho que talvez seja o único
departamento, a única fisiologia que está na bioquímica é lá no Ceará. Né? E, inclusive, a nossa pós-graduação em bioquímica vegetal. A fisiologia faz parte da pós-graduação em bioquímica vegetal. E eu reformulei o ensino de fisiologia, porque ela saiu do departamento de biologia, foi para o departamento de bioquímica, tanto a nível de graduação como de pós-graduação. Isso levou algum tempo e um trabalho de convencimento que foi longo, mas finalmente nós conseguimos. Na primeira metade da década de 70, surgiu um trabalho que, aliás, havia sido publicado já na década de 60, que foi que as plantas, quando eram submetidas a estresse, acumulavam prolina. Então surgiu imediatamente os melhoristas, é um bom índice, um bom parâmetro, bom marcador para melhoramento visando resistente à seca. Então, nós resolvemos entrar nisso, e como nós tínhamos o algodão mocó, que era resistente à seca, e o algodão herbáceo, que também era resistente à seca, mas menos resistente do que o mocó, nós fizemos um estudo comparativo. E irrigamos, depois parava a irrigação, caía o teor de água e a gente media prolina ao longo do tempo, tanto na parte aérea como na raiz, e aconteceu exatamente o oposto do que se esperava. As plantas mais tolerantes acumulavam menos prolina do que as outras. E nós publicamos esse trabalho numa revista alemã chamada Zeitschrift für Pflanzenphysiologie. E foi um trabalho que sacudiu o que se conhecia na época, né? E que logo depois surgiu um outro do Hanson, com sorgo. O Hanson, acho que é da Universidade de Illinois, se não me engano. E a prolina, apesar de muita gente continuar teimando, ela não tem nada a ver com resistência seca. Hoje, depois de vários trabalhos que a gente tem com isso, eu acho que a prolina funciona quase como uma febre. Você está com infecção, você tem febre. Então você está sofrendo, a planta está sofrendo, ela acumula prolina. E então não é um índice de resistência seca, é um índice de sofrimento. Na segunda metade da década de 70, ressurgiu no Nordeste a ideia da agricultura xerófila, que na década de 60, o pessoal do Denox, liderado pelo Dr. Guimarães Duque, que era um excelente agrônomo e um excelente pesquisador, ele preconizava uma agricultura utilizando planta nativa, baseada na carnaúba, na oiticica, que eram plantas que tinham um valor econômico e tal, e que, melhorando isso, e elas já eram adaptadas e tal. Então, infelizmente, ele não tinha uma base fisiológica. E quando surgiu essa ideia, houve um entusiasmo grande, quando ressurgiu, porque já tinha surgido e não tinha dado certo. E quando a FINEP financiou um projeto, muitos recursos para jojoba, para todas essas plantas porque infelizmente isso é outra coisa que nós temos na brasileira, não sei porque que a gente gosta de milagre. Né? É milagre econômico, é milagre fisiológico, tudo foi milagre, a gente tem uma tendência a se entusiasmar. E eu me lembro que vários colegas meus chegaram e disseram: você devia escrever um artigo sobre isso para mostrar por que isso aí não dá certo. Aí eu fiz um artigo de revisão e mandei para a Pesquisa Agropecuária Brasileira, porque a Embrapa, inclusive, estava muito entusiasmada com essa ideia, e
inclusive o pessoal de Brasília, a cúpula da Embrapa, estava incentivando o plantio de jojoba e pesquisa com jojoba, etc. Então eu fiz um artigo, e esse artigo demorou a sair porque o pessoal, em primeiro lugar, a PAB não aceitava artigo de opinião, porque era um artigo de revisão com o título era é possível agricultura xerófila no Nordeste, um negócio assim. E outra é que o achismo predominava sobre a ciência. Porque o pessoal vê, por exemplo, dizia que a algaroba no pleno sertão, ela guta. Aí é falta total de conhecimento de fisiologia. O que acontecia era que ela tinha, à noite, tinha um orvalho e quando amanhecia o dia, dava o vento, caía aquelas gotas, eles achavam que ela juntava água para... E sugeria que plantasse a algaroba consociada com cactos, com palma forrageira, porque ela irrigava a palma forrageira assim. Então era uma coisa de milagre. E tem muita, você encontra ainda hoje, isso está escrito, que é pior, isso sem nenhuma base científica, está escrito e o pessoal repete. E eu fiz um artigo bastante crítico sobre isso, mostrando que as plantas de regiões áridas e semiáridas, elas toleram a seca, perdendo folha. Então, os mecanismos todinhos de adaptação são mecanismos que têm efeito sobre a fotossíntese. Então, se a fotossíntese é a base da produção, como é que você pode ter uma planta de valor econômico se ela está lutando para sobreviver? Então, por exemplo, a guaiúle, que é uma planta que se extrai borracha e que durante a guerra ela teve seu valor, guaiúle, apenas 10% do seu peso seco está na parte aérea, 90% está na raiz, mas você colhe a parte aérea. Ela desenvolveu o sistema radicular para explorar a maior área possível do solo para retirar a água e diminuir a parte aérea para diminuir a transpiração. Então eu analisei mecanismo por mecanismo mostrando isso aí. É interessante que depois, esse trabalho foi publicado quando eu já estava pela segunda vez nos Estados Unidos. Não sei quando eu escrevi esse trabalho em 83, ele saiu em 86. E de vez em quando isso retorna. Recentemente surgiu, inclusive, que é um grande amigo meu, da Paraíba, que é diretor do Instituto do Semiárido. E o pessoal do semiárido continua querendo insistir com isso aí. Depois eu vou falar da minha experiência internacional sobre esse assunto. Quando eu estava envolvido com toda essa atividade de pesquisa, eu fui chamado em 1979 pelo então reitor, que tinha sido recém-nomeado, professor Paulo Elpidio, que me chamou para assumir a pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação. Então eu disse que agradeci o convite, que era muita honra para mim, mas que eu não queria me envolver nisso, porque eu tinha sido treinado para ser professor e pesquisador, e eu não tinha experiência administrativa, que ele procurasse outra pessoa e tal. Aí ele disse, vocês são gozados. Vocês cientistas, na hora de falar, criticar, todo mundo critica. Quando a gente chama para vocês colaborarem, vocês não aceitam. Eu estou querendo botar um pesquisador na pró-reitoria e você não quer ir. Aí eu disse, não, ainda tem outro problema, que é o problema... Eu sou pesquisador do CNPq, se eu for para a pró-reitoria, eu passo 4 anos lá e me desvinculo da atividade de pesquisa e eu vou... não sei se vou ter condição de voltar à atividade de pesquisa depois de 4 anos de administração. Aí ele disse, olha, não diga, pense mais, converse aí
pessoas e tal, que eu vou viajar a Brasília e semana que entra eu converso com você. Aí a primeira pessoa que eu fui conversar foi meu pai. E ele foi contra. Disse, não aceite, porque eu me prejudiquei. Passei 20 anos dirigindo a Escola de Agronomia e passei 20 anos fora da atividade científica. Para voltar, sofri muito. E a minha área era taxonomia, que taxonomia é mais fácil de se atualizar. A sua, se você parar, 4 anos você não volta mais. Aí, eu digo, tá certo. Aí outros colegas chegaram e disseram, não, você deve aceitar, porque o reitor tem razão, a gente tem que dar uma chance. Aí o reitor chegou de Brasília e telefonou para mim, para eu ir no outro dia falar com ele. Disse, o problema está resolvido. Eu digo, como? Eu estive com o Matos Peixoto, que era o presidente do CNPq na época, e falei o seu problema, e ele disse que, absolutamente, que manteria a sua bolsa enquanto você tivesse da Pró-Reitoria, e que quando você terminasse, você poderia ir para onde quiser para fazer uma reciclagem. Que o CNPq garantia uma bolsa para você. E eu fiquei sem... se eu continuasse negando, eu iria ficar logo brigado com o reitor, né, de cara. Segundo, que também a vaidade pessoal conta. Eu me sentiria ser pró-reitor da universidade. Tá? Aí eu aceitei. Aceitei e não me arrependi. Hoje eu teria feito a mesma coisa. Porque eu aprendi também muito. Aprendi a respeitar mais os administradores. E que a gente às vezes vive de um lado do balcão e não conhece o outro lado. E administrar serviço público no Brasil é muito difícil. E a gente deveria dar um crédito de confiança aos administradores, que muitas vezes eles querem fazer as coisas e não conseguem. Quando eu terminei a minha administração na Pró-Reitoria, eu fui para os Estados Unidos novamente. Foi cumprido, o Matos Peixoto já não era mais presidente, mas o CNPq já estava lá nos meus assentamentos, que eu teria direito a essa bolsa de pós-doutorado. Aí eu fui para o Environmental Research Lab, que era na Universidade do Arizona também, mas eles estavam trabalhando com a Loftas. Né? E eu achei que seria interessante eu fazer um estudo comparativo de alófitas com glicófitas. E realmente fiz, e tem umas coisas interessantes, surpresas interessantes para mim. Por exemplo, existe uma alófita que se chama Salicornia bigelovi, que ela dá até na beira do mar, nos desertos costais. Então. E eu estudei a germinação dela comparada com a germinação do feijão Vigna, que lá nos Estados Unidos é o Black Eyed Pea, Vigna unguiculata. E nesse estudo surgiu uma coisa interessante. A alófita e a glicófita são igualmente sensíveis à salinidade, até a emersão da radícula. Depois que há a emersão da radícula, a glicófita se torna altamente susceptível e a alófita se transforma em tolerante. Até que em inglês nós demos o nome de The Onset of Halophytism, quer dizer, o início do halophytismo é depois da emersão da radícula. Então, eu redescobri também uma coisa que não se falava mais em biologia, que era a homeostase, aclimatação e adaptação. 3 palavras que estavam esquecidas do dicionário biológico. E vi que o estudo de fisiologia comparada de alófitas e glicófitas, mais tolerante e menos tolerante, era uma estratégia altamente promissora. E com isso na cabeça eu voltei para o Ceará
em 85 e nós, aliás, em 85, exatamente. E nós começamos a trabalhar com materiais de diferentes tolerância a sal, sobre diversos aspectos, germinação, crescimento, floração, trocas gasógrafas, fotossíntese, etc, etc, etc. E também produção de ROS, que é Reactive Oxygen Species, né, espécies reativas de oxigênio, e antioxidantes, etc. Então, quando eu estava no auge da minha atividade, eu fui no departamento pessoal da universidade. Professor, nós lhe chamamos aqui para lhe avisar que o senhor deve se aposentar. Eu disse, mas por quê? Naquela época eu tinha 50 e tantos anos, 50 e poucos anos. Eu disse, mas eu estou muito jovem, eu estou querendo trabalhar, não quero me aposentar não. Eu disse, mas se o senhor não se aposentar, o senhor vai perder a incorporação. O senhor incorpora 4/5 de pró-reitor, do seu salário pró-reitor. Se você se aposentar, o senhor foi coordenador de pós-graduação, tem mais tantos quintos e tal. Aí, e se o senhor não se aposentar, vai sair uma lei aí que vai acabar com esse tipo de incorporação. Então o senhor vai ter um prejuízo grande salarial. Então, na minha situação, tinham outros professores. E eles chamaram esses professores. Então, em vista disso, a universidade chegou à conclusão que se nós saíssemos, ia acabar a pós-graduação, porque era exatamente as pessoas naquela época, era o pessoal mais qualificado que a universidade tinha. E aí criaram um programa de apoio aos professores aposentados, né? PROPAP, que dava o direito da gente continuar trabalhando, ser pesquisador do CNPq, fazer projetos, etc. E então eu continuei trabalhando e com uma situação melhor, porque eu não tinha a obrigação de dar aula, né? Só dava se quisesse. E 2 anos depois a universidade resolveu definitivamente a minha situação quando me deu o título de professor emérito. Então eu, como professor emérito, eu tinha direito, todos os direitos sem os deveres do professor titular. Então, não precisava ir para a reunião do departamento, que isso é o que tinha de pior na atividade acadêmica. E, quando foi em 1996, eu recebi um convite para fazer parte da junta governativa do Instituto Internacional de Agricultura do Trópico Semiárido, que é uma instituição internacional que recebe recursos do Banco Mundial, da FAO, e é ligada às Nações Unidas e tal, e que tem atuação sobre os países que têm clima semiárido, que têm problemas de agricultura do semiárido, e que isso envolve uma grande parte da Índia e uma faixa do Sahel, que é o sul do Saara, na África, que pega essa parte sul do Saara e vai até o leste e entra até a África do Sul, onde tem clima semiárido. E eu passei a viajar para a Índia 2 vezes por ano e 1 vez por ano para a África. Eu fiquei no ICRISAT durante 6 anos. Eu morava no Brasil, mas me deslocava para lá. E eu era do comitê de pesquisa científica do ICRISAT. E eu tive a oportunidade de comprovar que melhoramento vegetal visando a agricultura independente de irrigação em zonas áridas e semiáridas é um fracasso total. O ICRISAT foi fundado no começo da década de 70, tem um corpo de cientistas que é o melhor que se possa imaginar. Tem colaboração com a Europa toda, com os Estados Unidos, com os principais países do primeiro mundo. E até hoje não se conseguiram resolver o problema. Então é uma utopia pensar
em fazer a agricultura de sequeiro numa região semiárido árido, pelas razões que eu comprovei na prática o que eu falei em 86 no artigo que saiu da PAP. Isso me deu também muita visibilidade internacional. Eu tive a oportunidade de conhecer vários países e de ver como vivem as populações realmente carentes. Quem anda pela África e pela Índia vê que o Nordeste é um paraíso. A situação lá é muito, mas muito pior do que a nossa do Nordeste, com toda a dificuldade que a gente tem. Então, dando continuidade, eu voltei, continuei trabalhando em salinidade, tivemos um pico de resultado muito bom em 2007, 2008, inclusive que redundou na possibilidade de se fazer tolerância cruzada, um trabalho que um dos estudantes, esse já é meu neto, filho de um estudante meu, que depois nós publicamos um artigo no livro sobre tolerância cruzada em milho. Pega uma variedade, um cultivar susceptível a sal e faz um pré-tratamento com água oxigenada, que é um ROS, mas que também induz, dependendo da concentração, induz a formação de anti-ROS, né? E nós conseguimos um resultado bastante interessante. E nós estamos continuando isso aí com outros materiais. Em novembro de 2007, o professor Hans Gay, da Universidade Federal de Campina Grande, juntamente com o pessoal da Universidade Federal Rural de Pernambuco, eles patrocinaram uma reunião sobre salinidade e nos convidaram para participar, etc. Então, eu já tinha feito algumas lá no Ceará, mas tinha desistido porque essas reuniões a gente faz, traz gente de fora e tal, e fica por isso mesmo, termina e não dá em nada. Aí eu digo, olha, eu vou, agora eu vou numa condição. Não? No final, redigir um documento com sugestões sobre o que é que deve se fazer no país, sobre pesquisa e salinidade. Ótimo, então. Então, essa reunião veio gente do Reino Unido, veio gente dos Estados Unidos, vieram os principais, eu diria, os principais nomes, com exceção de pessoal de Israel que não veio e da Austrália, mas o restante veio gente muito boa. E nós passamos praticamente uma semana de trabalho, depois teve a redação do documento, e nesse documento nós sugerimos a criação de um programa de pesquisa interdisciplinar, e que a ideia inicial era criar um instituto de pesquisa e salinidade. E isso é caríssimo. E você juntar gente de das mais diversas especialidades. Então, por que é que nós não pensávamos em uma rede, como já existia a Rede Nordeste de Biotecnologia? Poderia ser uma rede Nordeste de salinidade. E isso foi aprovado no documento, dada a complexidade do problema, etc, etc, etc. E isso, logo depois, nós fizemos um relatório para o CNPq, e o CNPq tinha, há pouco tempo, aprovado a criação dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, que eram institutos que deveriam envolver grupos interdisciplinares, podendo pertencer a instituições diferentes, etc. E eu fui procurado pelo Hans Gay, da Paraíba, o Marlos Alves Bezerra, que tinha sido nosso aluno, que é da Embrapa,
e mais 2 pesquisadores que trabalhavam no nosso grupo, o Enéas Gomes Filho, que fez doutorado aqui na Unicamp, e Claudivan Feitosa de Lacerda, que fez o doutorado em Viçosa, pedindo para que eu aceitasse elaborar, juntamente com eles, um projeto para o CNPq, visando a criação do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Salinidade. Eu digo, olha, eu não estou mais afim disso, eu quero só trabalhar, né, no que eu já venho fazendo. Mas eu desconversei, mas quando foi no dia seguinte, eu comecei a pensar, fui para casa, eu digo, eu passei a vida toda trabalhando nisso. Era uma oportunidade que eu tinha realmente de deixar alguma coisa concreta para o futuro. E eu resolvi, então, aceitar o desafio. E o Instituto foi criado em 2008. Só começou realmente, nós só recebemos recurso a partir de 2009. Mas eu hoje me sinto orgulhoso de ter feito parte desse grupo que propôs. Porque nós já conseguimos tanta coisa que é uma prova de que, se você juntar pessoas de universidades diferentes, trabalhando em colaboração, você pode ter muitos resultados. Basta que haja compreensão e que seja um grupo mais ou menos homogêneo. Nós conseguimos já, inclusive publicamos um livro, que é esse aqui, nós patrocinamos a publicação desse livro, e que tem autores de diferentes instituições, inclusive do exterior, né, e que engloba todos os aspectos da salinidade, aspectos básicos e aspectos aplicados. E uma outra coisa que eu estou agora trabalhando para ver se passo a peteca para outro, ou então com uma corrida de revezamento, passar o bastão para outro. Porque eu tenho muito receio que, infelizmente, nós aqui no Brasil, as instituições não têm continuidade porque elas dependem muito das pessoas. Quando a pessoa desaparece, morre ou se aposenta, etc., aquilo fica relegado a um segundo plano. Principalmente porque as agências financiadoras só acreditavam naquele. Desapareceu aquele, aí não adianta mais que... Então eu estou trabalhando junto ao CNPq para acreditar no pessoal mais novo, para entregar isso para eles, para que eu quero, antes de morrer, ver isso como uma coisa mais permanente. Bem, chegou o momento de fazer agora um resumo do que eu aprendi ao longo de mais de 40 anos de trabalho. E um colega meu perguntou, disse, se lhe perguntassem o que é que você recomendaria para se ter sucesso na vida acadêmica, o que é que você diria? Porque depois de uma certa idade, eu já estou com 70 anos, né, aparece muita gente perguntando dessas coisas. Então eu, assim de cara, eu vou pensar e depois eu lhe digo. Então eu resumi aqui, são 6 pontos que eu coloquei aqui. Primeiro, você tem que fazer o que gosta. Depois, manter um bom relacionamento com seus colegas, a administração da sua instituição e as agências de fomento. Terceiro, manter intercâmbio com o maior número possível de cientistas, tanto do país como do exterior. Resistir aos modismos, isso é um grande problema.
pessoal tem a mania de ficar copiando o que estão fazendo lá fora. Crie o seu projeto de pesquisa a longo prazo, como dizia o Laboriot, né? E lute por isso. Agora, o seu projeto tem que ser um projeto que vise a solução das coisas da sua região, do seu país. E em terceiro lugar do mundo, né? Se for de interesse mundial. Se não for, fique só no seu país. Procurar sempre produzir trabalhos da melhor qualidade possível. Em ciência não tem mais ou menos, como dizia o Laboriot, né? A ciência é o excelente. E acompanhar as tendências do futuro da fisiologia. E nós estamos vivendo agora um momento muito importante. Porque a fisiologia, ela sobreviveu a bioquímica, biofísica, etc. Tudo ela soube se associar e tirar vantagem para ela. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, que é a associação com a biologia molecular. E os fisiologistas devem ficar de sobreaviso com isso e tomar muito cuidado. As preocupações as preocupações do momento que eu tenho. Primeiro, com relação à pós-graduação. A pós-graduação foi criada com o objetivo de formar professores e pesquisadores. Professores do ensino superior e pesquisador. E para isso, ela começou com muitas exigências. E os alunos iam para a pós-graduação, tinha uma bolsa, e ela transformou-se num emprego. O aluno ia ficar na pós-graduação o máximo de tempo possível, porque ele tinha garantido aquela bolsa. Então as agências de fomento resolveram, não, nós estamos gastando muito dinheiro com isso, vamos diminuir o tempo. Aí encurtaram. O mestrado tem que ser com tanto tempo, o doutorado com tanto tempo. Conseguiram aumentar a eficiência do número de pessoas saindo, a rotatividade, vamos dizer assim. Mas, em compensação, se você olhar as teses de alguns anos atrás e as teses estão saindo hoje, a qualidade caiu. Um outro aspecto que me preocupa é o problema da qualidade da pesquisa versus a quantidade. Hoje, as agências de fomento estão mais preocupadas com a quantidade do que com a qualidade. Então, você observa pesquisadores que dentro de poucos anos já estão com um número de trabalho publicado que os mais antigos passavam 40, 50 anos para atingir aquele número. Então alguma coisa está errada. Uma outra coisa é que refere-se ao problema das diferenças regionais. Esse problema não é um problema fácil de se resolver. Mas os programas que foram criados no Brasil durante a década de 60, 70, que visavam diminuir a diferença entre as regiões mais pobres e as mais desenvolvidas, todos eles terminaram favorecendo mais as regiões desenvolvidas do que as subdesenvolvidas. Porque o estudante saía do Nordeste ou do Norte, vinha, por exemplo, para São Paulo, e ele voltava, aprendia, quando ele voltava lá não encontrava as mesmas condições, voltava de novo para São Paulo, terminava ficando em São Paulo. Então, eu acho que, quando eu estive no Conselho Superior da CAPES, eu defendi a ideia de que deveria se reformular isso, mas não acabando com o programa, ou mudando de nome, continuando a mesma coisa, que é muito comum aqui, mas criar um esquema, discutir
uma maneira de apoiar. Por exemplo, o orientador aqui recebe um aluno do Ceará, numa área que não tem nada no Ceará. Então, terminado o doutorado, o orientador e o orientado faziam um projeto de pesquisa e esse projeto era montado lá no Ceará com supervisão do orientador aqui. Era uma continuação da orientação. E o CNPq e o ACAPES bancavam isso por 1 ano ou 2 anos, dependendo do projeto. Aí era uma maneira de você fixar. Uma outra coisa que está também agravando isso é o problema dos comitês assessores. Eu já fiz parte do comitê assessor e uma coisa, a competência maior do Brasil está aqui em São Paulo. Quando se vai olhar o pessoal do comitê assessor, grande maioria é de São Paulo. Às vezes tem comitê que só tem de São Paulo. Ou às vezes São Paulo, Rio e Minas. O resto do Brasil não existe. E as pessoas não conhecem o resto do Brasil. Então isso é altamente concentrador da capacitação acadêmica. E isso é uma coisa que precisa ser revista, essa distribuição. Não é a distribuição simplesmente, é procurar, não é possível que na região norte não tenha um botânico que preste. Na região nordeste, então centro-oeste, é procurar isso, porque o desenvolvimento científico é base, todo mundo discute isso, é base para o desenvolvimento tecnológico. Então como é que você quer desenvolver tecnologicamente o norte, o nordeste, o centro-oeste, se você não dá esse embasamento? Isso é uma coisa que eu acho que está na hora de se começar a refletir. Finalmente, o que eu me referi aqui da associação da fisiologia com a biologia. Eu acho que a fisiologia vegetal deve se associar à genética e à biologia molecular. Mas não aderir. A adesão é o que tem de pior para acontecer com a fisiologia. Eu estive ano passado nos Estados Unidos e observei uma coisa com muita tristeza. O Departamento de Plant Science da Universidade do Arizona, que hoje é um dos grandes departamentos dos Estados Unidos, dessa área, não tem um fisiologista sequer. Só tem microbiologista, biologista molecular, geneticista também não tem, geneticista de genética geral. Então eles estão tendo uma dificuldade grande, quem é que vai ensinar fisiologia? Então quem está ensinando fisiologia é o pessoal da área aplicada que muitas vezes não tem a base para ensinar fisiologia. E como dizia o Valério, que aposentou-se, ele disse, eu me aposentei porque eu não aguentava mais assistir o seminário. Porque o seminário era sopa de letras. Porque era o pessoal descrevendo DNA, RNA, proteína, aminoácidos, letras e tal. E eles não sabiam nem o que estavam fazendo. O negócio é o método. Então o treinamento está sendo dirigido tudo para isso. Por exemplo, programa Genoma, fazem aquele negócio, todo mundo trabalha naquilo e depois, para onde é que isso vai? Então está na hora de refletir. É a mesma coisa que numa oficina. Você tem que ter um mecânico que entenda do motor como um todo. Você não pode ter uma oficina cheia de especialistas só em determinadas partes do carro, do motor. Senão, ele resolve aquilo e não resolve o problema do motor. Então tem um artigo que eu aconselharia aos botânicos a lerem, que foi um artigo publicado pelo Edward Zeiger, que é da Universidade da Califórnia de Los Angeles, que é inclusive coautor de um livro de fisiologia que já está trazido para o português. Ele é argentino. O Zeiger, ele apresentou, ele fez uma palestra em 2002 na reunião da Sociedade de Fisiologia do Uruguai, se eu não me engano, em que ele relata esse problema, que ele está muito preocupado e que
os fisiologistas estão se deixando, se entregando, aderindo à biologia molecular e esquecendo da fisiologia. Então nós não podemos, é uma responsabilidade grande dos fisiologistas evitar que isso aconteça. Porque você não precisa de uma pessoa que veja o todo e que entenda as partes e possa associar as partes ao todo. Finalmente, eu queria chegou a hora de fazer alguns agradecimentos. O agradecimento ao Dr. Massanori, eu já fiz no início. Eu gostaria de agradecer aos administradores em geral, principalmente da minha universidade, e os administradores das agências de fomento, que eu sempre tive muito bom relacionamento com todos eles, e eu acho que grande parte do que eu consegui foi graças ao bom relacionamento que eu tive com eles. Mais importante do que isso foi a colaboração que eu sempre tive dos meus alunos, ex-alunos, hoje colegas, que muitos deles são muito melhores do que eu, e que é motivo de grande orgulho para mim, quando eu vejo o sucesso de um ex-aluno meu, sinal de que o progresso está acontecendo. Eu queria citar alguns nomes, é perigoso nessa ocasião citar nomes, mas eu queria citar alguns que trabalharam mais de perto comigo. Foi Enéas Gomes Filho, que hoje é professor, Joaquim Enéas Filho, também hoje é professor, Maria Altair Rebouças e Luiz Gonzaga Ferreira, que hoje estão afastados, trabalharam conosco, mas hoje estão afastados e abandonaram a fisiologia. Cláudio Ivan Feitosa de Lacerda, que hoje é do Departamento de Engenharia Agrícola, mas que é um excelente fisiologista. Marlos Alves Bezerra, que é da Embrapa, e esses todos trabalharam conosco e ainda estão no Instituto, hoje estão ligados ao Instituto. E Maria Raquel de Miranda, que também, hoje ela trabalha com fisiologia pós-colheita, mas continua ligada ao grupo do Instituto. A minha companheira Hilda, que me aguentou esses anos todos e acompanhando nas minhas viagens para cima e para baixo, vai para um país, vai para outro, e ela sempre fez isso com o maior prazer. A meus filhos, e Nora e genros, que me deram a tranquilidade para eu poder trabalhar, porque eu imagino a dificuldade que a pessoa tem quando tem problema na família. Eu, graças a Deus, nunca tive. E isso facilitou muito a minha tranquilidade de espírito, porque uma pessoa que tem atividade acadêmica, ela precisa ter tranquilidade de espírito. Muito obrigado.